Louvado seja o Senhor. Amém. Sei que os irmãos estão aqui desde manhã, fizeram várias atividades. Alguns estiveram no pouco proveitoso o dia todo. O sol nos ajudou. Mas eu quero fazer um combinado com os irmãos. Nós vamos nos dedicar nesse tempo de espírito, alma e corpo, nos entregarmos totalmente ao Senhor para que Ele continue tendo caminho em nós. E tomaremos um cuidado com o tempo por conta das atividades que os irmãos tiveram envolvidos, respeitando a questão física de cada um dos irmãos, tá bom? Amém. Queria convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Vamos juntos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos repetir novamente a primeira frase, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos esta frase em mais 6 ocasiões, nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Cada uma delas dirigida a uma das igrejas, ou das 7 igrejas que estão relacionadas nesses capítulos 2 e 3. Isso nos mostra que Deus, Ele fala com a sua igreja. Ele fala com as suas igrejas. Deus está sempre falando. Sempre falando. Deus fala do céu e espera que nós o ouçamos aqui na terra com o coração aberto para recebermos dele a direção da palavra de Deus. Nós faremos a leitura de alguns textos e a leitura da palavra é o texto sagrado. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos diante do texto sagrado. A exposição será feita e a exposição precisa ser julgada. Cada um dos irmãos precisa julgar aquilo que vai ser exposto. A palavra de Deus não. Nós a lemos, compreendemos, recebemos e obedecemos. Mas a exposição é responsabilidade de cada um dos irmãos. Julgar tudo aquilo que é exposto diante dos irmãos. Porque assim o Senhor nos ensina em sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28 e 29, havendo entre vós profetas, sejam 2 ou 3, e os demais julguem. Toda vez que alguém se levanta para falar em nome de Deus, ele precisa ser julgado. Julgado segundo as Escrituras. Mas Deus fala, irmãos. Fala por meio da sua palavra. Por isso, tudo aquilo que nós formos fazer a exposição, procuraremos fazer com base na leitura dos versículos. Os irmãos concordam com isso? Amém. Podemos ler alguns versículos nessa noite? Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te agradecemos e rogamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue falando conosco. Fala de uma maneira que nós possamos ouvir. E nos dá ouvidos adequados nessa noite. Senhor, concede-nos espírito de sabedoria e revelação, para que, ouvindo a tua palavra, nós possamos recebê-la e ela possa habitar em nosso coração e gerar frutos, que frutos que possam ser colhidos na eternidade. Não queremos nada que seja temporal, nada que seja passageiro, mas nós queremos frutos para a eternidade. Frutos que possam ser colhidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Livro de Efésios, irmão, ou a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. O contexto dessa carta, os irmãos sabem, Paulo esteve servindo os Efésios durante 3 anos. E durante o tempo que ele esteve com os irmãos, 2 anos dele foram dedicados na escola de Tirano, onde ele ensinou os irmãos
dioturnamente. Por cerca de 5 horas diárias, Paulo gastou com os irmãos na região da Ásia, mais especificamente em Efésios. E por conta deste contexto de 3 anos sendo anunciada a palavra de Deus, no livro de Atos é dito que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo então se volta a escrever se volta a falar ou se comunicar com os irmãos em Éfeso, e essa carta é tida pelos comentaristas, pelos estudiosos, como uma carta que percorreu as igrejas da Ásia e não somente ficou com os efésios. Então, o que nós temos aqui é uma carta circular para as assembleias que foram levantadas no ministério do apóstolo Paulo, e ele então vai agora novamente falar com os irmãos, trazendo ensinos profundos a respeito da maneira que uma assembleia pode viver para agradar o Senhor. Esses versículos que nós leremos estão dentro desse contexto em que Paulo vem trazendo os irmãos ao entendimento de que, com a obra de Jesus na cruz, já não existe mais a separação entre judeus e gentios. Os irmãos aqui tinham uma cultura grega e, portanto, eram vistos como gentios. Agora, o que Paulo está explicando nesse capítulo 2 é que a obra de Cristo trouxe os dois povos, judeus e gentios, ou judeus e gregos, a um só corpo, mediante a paz que o Senhor Jesus alcançou no Calvário. Então, Paulo vem fazendo essa consideração e trazendo os irmãos a essa compreensão. Vocês não estão excluídos de mais nada, vocês agora são povo de Deus, fazem parte da família de Deus, e ele vai dar continuidade falando desse assunto nos versículos 19 que nós vamos ler agora. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, por favor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Os irmãos querem ler juntos? Podemos ler juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o versículo 19 termina dizendo aos irmãos que eles faziam parte da família de Deus. Somente eles, irmãos? Quem mais faz parte da família de Deus? Quem mais faz parte da família de Deus? Você está convicto disso? Por que você faz parte da família de Deus? Por que você faz parte da família? Porque nós temos a palavra de Deus. Porque nós cremos na obra de Jesus Cristo. E fomos então nascidos, ou fomos gerados. E agora somos habitados pelo Espírito Santo. Temos o espírito de filiação ou de adoção. E o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se alguém falar para você que você não é filho de Deus? O que isso importa para você? O que importa se alguém falar para você que você não é filho de Deus? Nada. Porque Deus disse que você é filho de Deus. Qual é o seu valor nessa terra, irmãos? O valor de um filho de Deus. Quanto que você vale? O preço do sangue de Cristo. Sem uma gota a mais, sem uma gota a menos. Portanto, irmãos, a nossa passagem nessa terra precisa estar alicerçada no fato que nós somos filhos de Deus. E ninguém pode tirar isso de nós. E ninguém vai tirar isso de nós. E por conta disso, nós podemos suportar todas as questões e as dificuldades que nós vivemos, porque nós temos Deus como Pai. E dele somos seus filhos. Isso nos impede, irmãos, de tantos problemas emocionais, psicológicos, de tantas questões, de a falta de percepção de quem nós somos nessa terra.
nós somos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo termina essa analogia de identificar os irmãos como filho de Deus, agora ele parte para uma outra figura muito preciosa. Ele diz assim, então, no versículo 20, como nós lemos: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que nós temos aqui, irmãos, é agora a figura de que a igreja, ela é o edifício. A igreja não é somente o corpo de Cristo, não é somente a família de Deus, mas a igreja é o edifício. E esse edifício, Paulo aqui vai mostrar que ele tem uma pedra angular e um fundamento. Quem é a pedra angular? Cristo Jesus. Por que ele está falando de pedra angular? A pedra angular tem alguém da área de construção civil aqui? O irmão sabe, né? A pedra angular, se eu estiver errado, o irmão pode me corrigir. A pedra angular é aquela que junta duas paredes, ou ela é responsável para receber e dar o alinhamento para duas paredes. Por que Paulo fala aqui de pedra angular? Porque havia uma parede dos judeus e uma parede dos gentios, e agora Cristo unia esses dois povos que jamais anteriormente haviam sido unidos. Mas agora na cruz de Cristo surge um novo homem. E Cristo é essa pedra angular. E o edifício, então, irmãos, recebe a direção desta pedra angular. É a partir de Cristo e em Cristo que o edifício ele é erigido, que ele é levantado, que ele é construído. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que Cristo é o nosso fundamento. E que cada um veja como edifica sobre o fundamento que foi lançado. Mas aqui ele usa uma outra visão. Ele está querendo dizer especificamente que Cristo é esta pedra angular, preciosa. Os homens rejeitaram, mas para Deus ela foi eleita e preciosa. E ela é responsável para dar a sustentação, para dirigir, para fazer com que este edifício cresça de uma maneira adequada. Mas ele segue dizendo, este edifício ele é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui, irmãos, nós entendemos que os apóstolos e profetas receberam da parte de Deus o Espírito prometido, o Consolador, que primeiro faria com que eles lembrassem a respeito de tudo aquilo que haviam recebido, mas que também o Espírito ensinaria a respeito de coisas que viriam a ser reveladas para os apóstolos e profetas. Este texto, apóstolos e profetas, faz referência, no primeiro momento, aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Aqueles homens que foram levantados pelo Senhor para lançar Cristo como fundamento, sendo eles mesmos o fundamento no qual o edifício, a casa de Deus, está sendo levantado. Isso significa, irmãos, que a maneira de nós, como uma congregação, uma assembleia, ser edificada é quando nós adotamos o ensinamento apostólico. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, há uma carga especial da parte de Deus, dada aos escritos apostólicos, as cartas especificamente. Claro que o Novo Testamento, irmãos, no Evangelho, nós temos a revelação de Jesus Cristo. Mas o assunto igreja, ele recebe uma medida maior nas cartas. São os apóstolos e profetas que foram comissionados a trazer o entendimento de como a igreja ela é edificada. Como que uma assembleia vive, como uma assembleia convive, como uma assembleia se desenvolve, como uma assembleia cresce. Onde nós encontramos isso? No ensinamento dos apóstolos. No ensinamento apostólico é onde nós devemos nos dedicar. A doutrina apostólica
é a base que nós temos para que a igreja seja edificada. E hoje, irmãos, parece que não, mas esta verdade tem sido duramente atacada no meio cristão. Porque a palavra de Deus, especialmente o ensinamento apostólico, tem sofrido um ataque muito intenso. E alguns querem afastar e ficar somente com o ensinamento de Jesus nos evangelhos. E adotar como algo que foi histórico o ensinamento da doutrina dos apóstolos. Mas nós estamos vendo um texto que nos diz exatamente o contrário. Nós somos aqueles que mantêm no nosso meio como fundamento a doutrina apostólica. É a doutrina apostólica que nos sara, que nos cura, que nos corrige, que nos ilumina, que nos alimenta, que nos fortalece. Foram a estes homens que o Espírito Santo direcionou e comissionou para que nós pudéssemos viver uma vida congregacional saudável. O versículo 21, ele fala no primeiro instante, irmãos, no qual todo o edifício. Paulo está dizendo que a igreja no seu aspecto universal, a igreja que envolve o surgimento desde Atos 2, o surgimento da igreja ali em Jerusalém, até o momento em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos na única igreja, na única casa, nós estamos vivendo no único edifício de Deus, que está sendo mantido há 2000 anos com base no fundamento dos apóstolos. Então ele diz, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quando ele faz essa abordagem, irmãos, isso é tão importante para nós, e eu queria chamar muita atenção dos irmãos aqui. Ele está dizendo que esse edifício ele é bem ajustado porque ele está sobre a pedra angular. Ele cresce, irmãos, porque Cristo nos dá o crescimento. Ele diz aqui que, veja a maneira que Paulo emprega, bem ajustado, cresce. Bem ajustado, cresce. Há uma versão que diz o seguinte, que nele há o crescimento conforme o seu interesse. A igreja cresce há 2000 anos. Está crescendo nesse tempo? Está crescendo nesse tempo? O Espírito Santo parou de trabalhar? Então a igreja está crescendo. Está crescendo por conta de Cristo Jesus. Vocês se lembram que Jesus disse? Eu edificarei? Irmãos, isto é uma palavra de descanso para nós. Todos nós devemos, por um lado, descansarmos. A igreja será edificada? Sim. Alguém duvida? Não. Cristo assumiu o compromisso de edificar a sua igreja. Então nós podemos descansar que a igreja será edificada. Nós podemos descansar nisso. Mas por outro lado, nós vamos ver daqui a pouquinho, há uma medida de responsabilidade e convocação para nós cooperarmos nessa obra. Mas eu queria chamar primeiro a atenção dos irmãos para entender a construção que o Espírito Santo nos dá aqui. Este crescimento é para o quê? É o crescimento numérico? É isso que está dizendo aí? Cresce para santuário. A palavra aqui no original é ágios, ou seja, santidade. Cresce para templo santo. Por isso que a nossa versão fala de santuário. A característica que o Espírito Santo busca na sua igreja, qual é, irmãos? Santidade. A igreja do Senhor, ela é santa. Porque Cristo é santo. Porque Deus, o Pai, é santo. E porque o seu Espírito é santo. Então o seu corpo tem que ser santo. E quando nós estamos entendendo este versículo, ela cresce, ela assume uma responsabilidade de se tornar santa. Nós somos, no primeiro momento,
um edifício. Mas qual é a função deste edifício? De se tornar santo. Porque santo é o nosso Senhor. Esse processo de santificação que nós vivemos, irmãos, é o Espírito Santo que tem realizado em nós. É Ele que nos santifica. É Ele que nos purifica. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isso que nós devemos compreender que agora que nós estamos falando de santidade, que este templo santo, ele está assumindo esse compromisso de santidade. Isso diz respeito a quem? A nós, que somos membros ou pedras vivas na linguagem do apóstolo Pedro. Nós somos pedras vivas neste edifício. E por isso, irmãos, nós precisamos nos questionar. Nós estamos há muitos anos caminhando com o Senhor, a maioria de nós, não é? Caminhamos já com o Senhor há muitos anos. Você tem se tornado mais santo agora, hoje, do que há um ano atrás? Nós estamos alcançando a santificação na medida em que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. O que nós queremos falar com santificação ou com santidade? É nós nos conformarmos à imagem de Cristo. Cristo é santo. Quando nós nos conformamos à sua imagem, nós estamos nos santificando. Santidade não é uma questão meramente de moral ou ética. Santidade é uma transformação pela vida interior de Cristo sendo desenvolvida em nós. Paulo diz aos Gálatas que ele sofria novamente as dores de parto até Cristo ser formado. Essa é a obra que está acontecendo nos irmãos. Lá em Campinas nós combinamos que nós não perguntamos porque nós não gostamos de levantar a mão durante a reunião. Não sei como é aqui, tá? Mas se nós permitíssemos perguntar e levantar a mão, eu perguntaria assim: em quem Cristo está sendo formado aqui? Levanta a mão. Estou na dúvida. Agora, não sei, tem alguns que não levantaram a mão. Espero que seja timidez, mas que os irmãos saibam que Cristo está sendo formado em você. Se você não se incomoda de levantar a mão, então levante a mão. Cristo está sendo formado em quem aqui? Ó, tem irmão que levantou as duas mãos, hein? Nós devemos seguir esse caminho de fé aí, tomar a fé do irmão. Temos a convicção de que Cristo está sendo formado em nós. Temos cooperado com Ele, irmãos? Temos cooperado que Cristo seja formado em nós? Porque quando nós lemos, uma coisa nós lemos o texto, que Ele cresce para templo santo. Parece que está distante. Parece que está longe. Mas quem faz parte deste templo? Nós, as pedras vivas, que estão sendo trabalhadas e lapidadas pelo Senhor, para nós nos tornarmos como Ele é. Se Cristo é esta pedra, o edifício pode ter uma outra natureza de pedra? Alguém gastaria uma fortuna com uma pedra de excelente qualidade e o restante seria uma pedra de pouca qualidade? Faz lógica? Tem lógica isso? Não. Então nós estamos aqui, irmãos, sendo esses que estão sendo trabalhados na santificação pelo Senhor. Mas agora, irmãos, o versículo 22, e aqui acho que é um ponto muito relevante para nós, ele vem falar no aspecto agora da igreja local, de uma assembleia local. Queria convidar os irmãos para nós lermos de novo esse versículo 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo, então, traz a visão dos irmãos. Olha, essa igreja que começou em Jerusalém há cerca, mais ou menos, de 25 anos, quando Paulo escreveu aos Efésios. Então, a igreja já estava na terra mais ou menos há 25 anos lá em Jerusalém. Agora numa outra região. Paulo que iniciou a obra ali e gerou
esses irmãos, Paulo vem fazer uma revelação profunda. Ele diz, no qual o quê? Neste edifício que está sendo santificado, neste edifício que está se tornando um templo santo, é neste edifício, nessa única igreja, vocês, Efésios, foram incluídos. Vocês, em Nova Odessa, estão incluídos na edificação da única igreja de Cristo, há 2000 anos. Esta é uma assembleia que está, como diz o apóstolo Paulo, no qual também vós, podemos olhar para o vizinho do lado aqui. Eu não faço isso lá em Campinas, estou na liberdade aqui fazendo para os irmãos, porque eu vou embora e aí os irmãos vão se virar aqui, né? Quem está sendo edificado nesse único edifício? É o irmão que está do seu lado, é você, é o irmão que está na sua frente. Podemos falar juntos aqui, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, isso é tão grandioso, porque às vezes nós fazemos separações na nossa mente. Nós às vezes não entendemos que Deus edifica a sua igreja universal pelas assembleias locais. Deus edifica a sua igreja universal através das assembleias locais. Quando uma assembleia local está sendo edificada, ela está sendo santificada, está sendo conformada à imagem de Cristo, é a igreja universal que está sendo edificada. Portanto, irmãos, quando os irmãos se congregam, quando os irmãos estão vivendo a vida comunitária da fé, quando os irmãos estão dia após dia servindo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, os irmãos não estão somente edificando essa assembleia, mas estão edificando o corpo de Cristo, o edifício universal. O que nós temos é muito maior do que nossos olhos naturais conseguem enxergar. Às vezes nós ocupamos um salão, ocupamos algumas cadeiras, e imaginamos que aquilo que nós temos durante aquele tempo de uma hora e pouco, é algo ou um benefício somente para nós. Não, irmãos, nunca foi assim. O que está acontecendo com os irmãos é o processo de edificação da casa de Deus em toda a terra. Em toda a terra. Por isso, que fazer parte de uma assembleia local é algo de extrema responsabilidade. E envolve um compromisso seríssimo. Seríssimo. Essa responsabilidade de estar congregando, de estar vivendo com os irmãos, que foram dados pelo Senhor, que nos permitiu reunir e congregar em uma comunidade, para nós entregarmos tudo que nós temos recebido para os outros. Isto é a responsabilidade de quem enxergou o que é a edificação da casa de Deus. Quando nós compreendemos que a ação que nós temos no aspecto local, ela repercute em toda a igreja mundial, em toda a igreja global, nós entendemos o quanto o Espírito Santo tem se dedicado a edificar os irmãos. Fica claro isso, irmãos? A alegria do apóstolo Paulo em declarar essa frase, em dizer assim, e vocês também estão sendo edificados no edifício universal. É quase que um gozo de alegria, e vocês também. É certo que essa é a mesma alegria que o Espírito Santo tem quando olha uma congregação como esta e sabe que Cristo está sendo formado nos irmãos. Mas agora, irmãos, nós olhamos e entendemos que se a igreja universal, ela se manifesta e ela tem uma expressão no aspecto local, o único testemunho que nós podemos dar localmente é o testemunho da Universal Assembleia de Deus. Os irmãos entendem isso? O testemunho que uma assembleia local tem é somente o testemunho que a Igreja Universal dá. Portanto, nada
que não seja da Assembleia Universal, da Igreja Universal, pode ser testemunhado numa Assembleia local. Eu vou usar só 2 nomes, somente para os irmãos entenderem. Não gosto de fazer isso, porque nós não estamos aqui na questão da crítica, mas somente no aspecto didático para os irmãos entenderem. A Igreja Universal do Senhor, ela é calvinista? Não. A Igreja... Quem falou? Não. Não. A Igreja do Senhor Universal, ela é arminiana? Não. Cristo é calvinista? Não. Cristo é arminiano? Se a Igreja Universal não tem esse testemunho, uma assembleia local pode dar este testemunho como sendo o testemunho da Igreja do Nosso Senhor? Nós só podemos reproduzir aquilo que é universal. Nós só podemos reproduzir aquilo que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós só podemos testemunhar a natureza do corpo universal de Cristo. Qualquer outra doutrina, qualquer outro ensino, qualquer outra prática que não seja do aspecto universal, ela não deve ser a razão pela qual nós congregamos. Qual é a única característica, o único fundamento que nos permite congregar, irmãos? Nós sermos membros do corpo de Cristo. Sermos regenerados em Cristo Jesus e habitados pelo Espírito Santo. Quem faz parte da Igreja Universal? Somente os regenerados. E se algum regenerado entende que esse ou aquela doutrina, esse ou aquele ensino é ou deve ser vivido ou praticado, essa é uma questão dele, mas ela não toca a igreja no seu aspecto universal. Isso, irmãos, nos guarda dos modismos. Isso nos guarda das tendências doutrinárias. Isso nos guarda das escolas teológicas. Por quê? Porque nós temos um parâmetro. Isto compete à Igreja Universal? A Igreja Universal tem vivido isso nesses 2000 anos? Este é o testemunho da Igreja Universal? Se não é, nós não testemunhamos. Se é, nós testemunhamos. Tudo aquilo que for um acréscimo à exigência do novo nascimento não deve ser a razão pela qual nós congregamos. Mais um aspecto importantíssimo, irmãos. A igreja ela é dedicada a quem? Ao Senhor. É um templo, como diz aqui, irmãos, o templo santo dedicado ao Senhor. A igreja é do Senhor. Irmãos, parece tão óbvio isso, mas nos tempos que nós vivemos hoje, isso se perdeu e está tão distante, que a igreja tem dono, a igreja tem a responsável que faz isso, que faz aquilo, a igreja tem quem determina como que é, como que não é, esquecendo o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja é dedicada a Deus. Irmãos, essa assembleia é dedicada a quem? A Deus. Quem assumiu o compromisso de edificar essa assembleia? O nosso amado Senhor Jesus. E eu edificarei a assembleia dos irmãos que estão em Nova Odessa. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, procurem sempre discernir o que está na natureza da Assembleia Universal. É o testemunho que nós damos localmente. Aquilo que não é universal não deve ser o testemunho que nós buscamos viver. Há irmãos que acrescentaram são irmãos? São, mas nós entendemos que há uma distinção entre comunhão e cooperação. A comunhão com os irmãos, com qualquer filho genuíno de Deus, nós temos. Mas não dá para cooperar em muitos aspectos com os irmãos, porque eles se afastaram da doutrina apostólica. E o que eles estão edificando não é dedicado ao Senhor. Às vezes é dedicado a um homem, a uma organização, a um ministério,
a um grupo e nós não fomos chamados para cooperar numa obra humana. Nós somos chamados para cooperarmos com Deus. Louvado seja o Senhor. Para cooperar na obra do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é tão seguro para nós, tão seguro, porque o caminho que nós estamos trilhando, ele tem 2000 anos de história. E nós não estamos aqui para criar nada de novo. Nós estamos aqui para guardar a tradição apostólica, a doutrina apostólica, o ensinamento dos apóstolos e profetas. Agora, se os irmãos olharem, o versículo 21 usou a palavra crescer, né, para templo santo, né, a melhor tradução para santuário é templo santo. E agora eu queria trazer um aspecto que diz respeito ao convívio dos irmãos e que diz respeito à maneira que Deus trabalha numa assembleia local, no aspecto bem prático, tá bom? Queria ler com os irmãos o capítulo 4, ainda na carta aos Efésios, né? 4. Podemos ler do versículo 11. Eu vou ler com os irmãos do 11 até o 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Texto conhecido nosso. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Esse serviço é até quando, irmãos? Vamos de novo juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê, irmãos? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo. Irmãos, aqui, nós agora olhamos, no primeiro momento, Cristo assumiu que nós estamos crescendo, e nós estamos crescendo de fato, porque Cristo está edificando a sua igreja, crescendo em santificação, em conformação a Ele. Mas agora vem um aspecto que o homem, este homem regenerado, este Filho de Deus, esta pedra viva é chamada ao quê? A cooperar na edificação. Irmãos, que privilégio para nós. Se existe um grupo de pessoas privilegiadas, são os filhos de Deus. Porque a obra de edificação não está somente com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele claramente, Ele concedeu estes dons, esses irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê, irmãos? Para que cada um do corpo de Cristo desenvolva a sua função, o seu dom, para que desempenhando o seu dom, o que aconteça? A edificação do corpo de Cristo. Os irmãos são claros disso? Como que essa assembleia será edificada, irmãos? Pela cooperação de cada um dos irmãos. Olha aqui, o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem
todo o corpo, bem ajustado e consolidado por quem? Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, a justa cooperação de cada parte. O que Deus está dizendo por meio do seu Espírito Santo é que não há ninguém numa assembleia que não está sendo responsabilizado para a edificação dessa assembleia, para que os irmãos alcancem a estatura de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós passamos a congregar, Deus está nos responsabilizando para que essas vidas que foram dadas a nós em responsabilidade recebam de cada um tudo aquilo que Cristo te deu para ser entregue para o seu irmão. A nós não é dado possibilidade alguma de nós retermos, porque os dons não são nossos, os dons são de Deus. Queria ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Vamos juntos? 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Este é um dos versículos que ocupa o meu coração, irmãos, e que me dá uma compreensão da responsabilidade que eu tenho quando eu estou congregado com os irmãos. Porque eu recebi um dom. Aleluia. Quem aqui recebeu o dom? Aleluia. E o que você tem feito com esse dom? O que nós fazemos com os dons, irmãos? Nós dispensamos. Nós entregamos os dons a quem? Aos irmãos. E a multiforme graça, ou seja, a maneira múltipla de Deus manifestar a sua graça, está no dom de cada um dos irmãos. Uma assembleia de 30, 40, 50, 60 irmãos tem 40, 50, 60 dons. Para serem o quê? Servidos uns aos outros. Tem algum dom que não é importante? Tem algum dom desprezível? Tem algum irmão desprezível? Tem algum irmão que não seja importante? O teu coração diz que algum irmão não é importante? Tem um dom que não é importante. Não cumprir com a palavra do Senhor. O dom da obediência. Devemos ter todos o dom da obediência. Louvado seja o Senhor. Perceba, irmãos, como nós vamos sendo trazidos em amor pelo Senhor para nós compreendermos a responsabilidade que nós temos. Falávamos outro dia que há alguns pilares para a edificação de uma assembleia. E eu queria destacar 2 por causa do tempo, e aí nós vamos finalizando conforme combinado com os irmãos. 2 pilares que nós poderíamos considerar importante na edificação. O primeiro deles é o amor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, capítulo 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Irmãos, Cristo não nos chamou para gostarmos uns dos outros.
Deus não nos chamou para nós gostarmos uns dos outros. Deus nos chamou para nós amarmos uns aos outros. Gostar está relacionado à afeição. E você pode se afeiçoar ou não a um irmão. Você pode se identificar com a característica, o comportamento. De repente ele é da mesma área profissional, gosta do mesmo esporte, gosta da mesma atividade. Você é extrovertido, ele também é. Você é introvertido, ele também é. Ele gosta disso. E aí nós desenvolvemos uma afeição. Mas o dia que ele deixar de gostar de futebol, porque ele criou juízo, e agora passou a gostar de xadrez, você já não gosta mais dele. É claro que isso não acontece aqui. Só acontece na assembleia onde o Alisson reúne. Mas aqui, se fosse acontecer, irmãos, nós precisamos entender que gostar não é o chamado cristão. O chamado cristão é amar. Porque quando nós amamos, nós não olhamos as afeições. E mesmo que teu sentimento diga, eu não gosto desta pessoa, vamos imaginar que isso acontecesse. Eu não tenho simpatia por essa pessoa, por esse irmão. O que Deus continuaria dizendo aos nossos corações é para amar, e para honrar, e para ter um amor não fingido. Ô, irmão, como você está? Estou ótimo. Está tudo bem? Tudo bem. E lá dentro, queria que o senhor mandasse um raio, pegasse na orelha dele aqui. Não precisava matar, mas só dar uma... Como Pedro, né? Como Pedro aconteceu. Claro que nós não estamos falando de uma situação aqui, irmãos. Mas o nosso coração é enganoso e pode acontecer. Nós não estamos aqui para gostar de irmão nenhum. Nós estamos aqui para amar os irmãos. O amor é paciente. Irmão precisa de paciência? Para se relacionar com o irmão precisa de paciência? Vou pedir que os irmãos não se manifestem para que não haja um comprometimento, tá bom, irmãos? Irmãos, quando você pensa assim, ó, o amor é paciente, você está se pensando, ou você está se colocando sendo paciente para se relacionar com algum irmão, não é isso? Você já pensou que pode ter algum irmão que diz assim, precisa de muita paciência para congregar com Alex? Espero que isso nunca aconteça no teu coração, Alex. E se acontecer, você vem conversar para a gente se perdoar e se abraçar e dar glória a Deus, né? Mas, irmãos, o convívio traz o desafio de nós sermos enchidos do Espírito Santo. Você não quer ter problema? Vai morar no meio do mato, sozinho, e ali, tira o espelho também, porque se você deixar o espelho, vai ter dia, que você vai se olhar no espelho e vai ver você de bico, e você vai entender que nem sozinho você consegue se suportar. Imagina os irmãos que convivem com você. Imagina a esposa. Vai perguntar para a irmã Aline. Irmã, precisa de muita paciência para conviver com o Alex. Orem pela irmã Aline, filho. Porque o convívio, irmãos, traz desafios. Pela nossa natureza. Não pelos irmãos, mas porque eu sou assim. E os irmãos precisam ser pacienciosos comigo. Do Senhor. O amor é bondoso. Estou lendo 1 Coríntios 13. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata. Às vezes pode acontecer, irmãos. Você está em um momento que você maltratou algum irmão. Você foi áspero, foi rude. Cuidado na utilização das mensagens, porque às vezes quando você manda uma mensagem, não é aquilo que você queria dizer. Escreveu errado, o corretor cortou metade, um acento não deu certo. Você escreveu de um jeito, o irmão entendeu do outro. Aí o irmão chega na reunião e ele está com a cara fechada com você. E você não sabe por quê. Ah, esse irmão foi grosso comigo. O amor não maltrata. Veja, irmãos, peça para o Senhor iluminar. Senhor, como eu tenho tratado os irmãos, que o Senhor me honrou de conviver com esses irmãos.
Cada irmão aqui é uma honra da parte de Deus, o convívio que nós temos. O amor não procura os seus interesses, por isso que o gostar é interesseiro. O gostar é de afeição. O amor não busca os seus interesses. O amor procura o interesse dos irmãos. Você já se perguntou o que você pode fazer para melhorar a vida dos irmãos? Você já se perguntou, Senhor, e orou, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar a vida dos irmãos que congregam comigo ou que eu congrego com os irmãos? Você já considerou a maneira que você pode tornar a vida dos irmãos mais fácil para crescer e se desenvolver espiritualmente? Há sempre mais que nós podemos entregar para os irmãos. Há sempre mais, irmãos. Sempre mais. E aí ele segue, o amor não se alegra com injustiça, não se alegra com, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Congregar nos traz sofrimento. Congregar nos traz sofrimento. Alguém já sofreu pelos irmãos? Tem sofrido pelos irmãos? Pergunta para um pai, para uma mãe, se ele não sofre pelos seus filhos. Nós sofremos pelos irmãos, porque nós damos sofrimento para os irmãos também. E por isso que a igreja é uma obra do Espírito Santo. Somente a ação do Espírito Santo pode pegar pecadores como nós e nos dar condição de convivermos com pessoas totalmente diferentes. E nós sermos conformados à imagem de Cristo e testemunharmos ao testemunho do Senhor em uma assembleia local. Isso é uma obra maravilhosa. E o segundo ponto que eu queria ver com os irmãos, finalizando aqui, diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 2. Levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o primeiro pilar que nós trouxemos é o amor. O segundo é carregar ou levar a carga um dos outros. Seu dia a dia já tem um peso, já tem uma carga, irmãos? Tem? Quem aqui que está de boa, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não levanta a mão. Se levantar, eu vou ficar tudo. Para não gerar uma inveja santa, não levanta a mão. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Levai a carga um dos outros. É obra de Deus isso, não é, irmãos? Você reúne pessoas que estão com disposição de assumir o problema da família dos outros. Você e a tua esposa estão tranquilos em casa, está tudo bem em casa. Aí você fala para ela, bem, a família do irmão lá está com um abacaxi lascado. Nós estamos aqui sem fazer nada, sem sofrimento nenhum. Vamos juntos sofrer com os irmãos ali, carregar esse problema com os irmãos, ajudar a descascar o abacaxi. Isso é levar a carga um dos outros. No mundo atual, irmãos, as pessoas fogem das pessoas problemáticas, dos problemas, das dificuldades. O relato mais comum, as pessoas dizerem, quando eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era cercado de pessoas. Quando as coisas mudaram, fiquei sozinho. E na igreja? A gente está buscando aonde está mais pesado, para ajudar os irmãos a aliviar a carga dos irmãos. Tem irmãos nessa assembleia que precisa que nós carreguemos a carga dele durante um tempo? Certamente que sim. Pedro não diz que toda a irmandade sofre? Mas sofre todo mundo junto? Não. Tem hora que um está sofrendo numa assembleia e Deus faz dessa maneira para que quem não está sofrendo agora voluntariamente assuma o sofrimento daquela pessoa, daquele irmão, daquela casa, para que a lei de Cristo possa ser cumprida. De alguma maneira, nós nunca estaremos livres das cargas até o dia de Cristo. Isso é a igreja do nosso Senhor. E finalizo agora, irmãos,
contexto para nós fixarmos o que foi colocado nessa noite, brevemente, né? Só algumas pinceladas, e nós terminaremos antes das 9 horas. Marcos capítulo 2. Gostaria que os irmãos que ainda estão com disposição, quem está com disposição ainda de levantar o braço? Nós aqui levantamos o braço ou nós não levantamos o braço? Como? Nós levantamos o braço. Então, quem aqui está com disposição ainda? Aleluia. Então, glória a Deus, vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Marcos 2, de 1 a 5, e aí nós vamos do 10 ao 12. Os irmãos acompanham, eu vou fazer a leitura. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Vamos ler juntos o versículo 3? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo-lhe uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos fortes agora no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Vamos pular para o versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Nós temos aqui, vamos admitir que nós estamos com um irmão. Nós estamos com um irmão paralítico que não consegue estar onde Jesus está. E ele encontra, então, 4 irmãos que estão compromissados em servir à Assembleia com os seus dons, entregando tudo aquilo que Deus lhes deu para tornar a vida dos irmãos melhor, para que o caminho à conformação de Cristo seja facilitado. Eles, por amarem este paralítico, resolvem levar a carga dele, fazendo um esforço que aqueles que somente gostam não fariam, mas que os que amam estão dispostos a fazer. Estes 4 irmãos fazem algo improvável, que somente 4 irmãos de fé estão dispostos a fazer para tornar um paralítico ou colocar um paralítico diante de Jesus. Eles poderiam ficar em casa no sábado à tarde, vendo o jogo de TV. Não, nós não estamos mais vendo o jogo de TV, nós estamos jogando xadrez. Poderiam estar vendo a final do campeonato mundial de jogo de xadrez. Algo muito legal. Depois de 4 horas sentado na TV, vendo mexer as peças. Mas estes homens têm o amor por alguém que é um paralítico. E saem do sofá de casa. O sofá de vocês tem braço também que abraça? Tem. Tem sofá que abraça e não larga. E ele te mantém preso até dormir. E quando você olha, a Bíblia ficou do lado porque o sofá te abraçou. Esses 4 não tinham um sofá confortável em casa. Esses 4 tinham a agenda colocada diante do Senhor. Senhor, o que eu vou fazer agora para melhorar a vida daqueles que precisam ser carregados? Irmãos,
Que o Senhor possa encontrar em nós irmãos carregadores. Irmãos que são dispostos a carregar. Não importa quando, onde ou de que maneira. Nós vamos levar os irmãos a estarem diante de Jesus para ouvirem a palavra. Então, eles serão levantados e sairão curados. Porque a igreja do nosso Senhor é o lugar onde os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os febrios, eles são curados. Eles são sarados. Eles são edificados pelo Senhor. Isso é uma condição normal de uma assembleia que ama e que assume compromisso. O irmão Stephen Kahn disse que nós precisamos de 3 Cs para viver uma vida comunitária. 3 Cs. Compromisso. E o compromisso, ou ele disse que há 3 Cs na vida de uma comunidade. Compromisso, crise e cruz. Compromisso, crise e cruz. Nós temos 4 irmãos com compromisso aqui. Temos ou não temos? Tem uma crise? Tem. Tem um paralítico que não consegue chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. A crise está estabelecida. Aí começa. Quem vai? Quem vai na reunião hoje? Quem vai visitar? Quem vai preparar a palavra? Ah, fulano tal, instalou a crise. Aí levanta 4 irmãos com compromisso. Nós vamos. Mas tem uma multidão. Pouco importa. Nós temos o Espírito Santo. E nós vamos na fé. Porque nós somos chamados para viver por fé. E quando se instala a crise, qual é a maneira de superar a crise? Cruz. Eles tomaram a cruz para sair de casa e tornar a vida daquele irmão suficiente para encontrar com Cristo e ouvir a palavra que cura, que sara e que liberta. Compromisso, crise e cruz. Além de você, tem 3 irmãos carregadores aí do seu lado? Dá para você dar uma olhada para os carregadores? Consegue compreender isso, irmãos? O quanto é sério isso que nós estamos recebendo do Senhor? Nós somos uma assembleia de carregadores. O que nós fazemos? Carregamos os irmãos. Aonde? Onde Cristo está? Para quê? Para ouvir a palavra e ser curado. E todo mundo sai em pé, levantado, curado, sarado. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conduza e continue conduzindo essa assembleia e que a compreensão a respeito da honra, do privilégio que nós temos por vivermos em comunidade e temos irmãos que ora nos tornam carregadores, é para nós um grande privilégio. Eu quase que ia cometer uma grande falha, porque faltou um versículo para ler aqui, eu termino com esse versículo, tá bom? Tenho ainda 2 minutos, serão bem utilizados. Se os irmãos já fecharam a Bíblia, só guardem no coração, aí diz assim, 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19. Vamos ler o que um carregador como nós, o que ele diz. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Já pensou que o irmão que você está carregando hoje, ele vai ser a tua glória, vai ser a tua coroa? E porque você também
fez mais 4 valentes te carregarem, eles terão uma glória. Irmãos, não queiram uma igreja que não tenha desafios, porque aí nós vamos enterrar os dons. Que o Senhor nos dê, irmãos, que nos levem a viver diante do Senhor cumprindo o nosso chamado de carregar uns aos outros. Até quando? Até que Ele venha. E nós vamos entregar tudo que nós recebemos pelos irmãos. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga discernimento. Aquilo que foi dito seja julgado pelos irmãos. Passe pelo crivo do Teu Espírito Santo na vida dos irmãos. Se algo que não foi dito, que foi dito, não proveu do Senhor, dá sabedoria para os irmãos rejeitarem. Nós rogamos que a exposição da Tua palavra nessa noite, a leitura dos versículos, traga uma mudança a mais em nós. Aquilo que nos foi dado nessa tarde, palavra que nos foi apresentada nessa tarde, aquilo que foi colocado diante dos irmãos nessa noite, aquilo que será dado amanhã. Senhor, leva-nos a sermos esses que estão sendo edificados. Templo santo dedicado ao Senhor. Abençoa esta assembleia no nome de Jesus Cristo. Aleluia.